Em 4 de julho de 2017, Kayla Ubenhall, de 9 anos, foi acampar com sua mãe Heather numa reserva florestal em Wheaton, estado de Illinois, nos Estados Unidos. Heather era divorciada do pai de Kayla, Ryan Skarska, e ambos brigavam na justiça pela guarda da filha há anos, que ficou com Ryan. Neste dia do acampamento, porém, Heather e Kayla desaparecem. Um caso que poderia ser um simples desaparecimento vai se desdobrando em um possível envolvimento da família de Heather, a busca insana de um pai por resultados e alguma prova de sua filha, e o resultado surpreendente disto, através de uma série da Netflix que, ao apresentar a informação em segundos, consegue resolver esse mistério. Como ele foi resolvido, os desdobramentos da investigação que incluem o desaparecimento de outro membro da família de Heather, é o que você verá hoje, aqui, no Investigação Criminal Séries. A Kayla Ubenhall é um caso de desaparecimento infantil muito, infelizmente, tradicional no mundo. A gente sabe que, por exemplo, a gente tem dados que aqui no Brasil desaparecem por dia pelo menos 80 crianças só na região de São Paulo e Rio de Janeiro. Então é um dado que é corriqueiro, é alarmante, mas começa como sendo uma preocupação imediata de um pai cuja filha não está onde ele deveria encontrá-la. O curioso é que ela não está junto com a mãe. Então é um desaparecimento de duas pessoas inicialmente, né? A Kayla Ubenhall e a mãe dela, a Heather Ubenhall, que desaparecem em 4 de julho de 2017. Durante o caso a gente vai contar porque tem uma questão interestadual de onde essa criança foi vista, onde ela foi encontrada, mas o grande desdobramento que é surpreendente nesse caso é como esse desaparecimento se dá quando a gente começa a perceber que é uma artimanha e que, na verdade, a Kayla está sendo sequestrada pela própria mãe. E esse caso vai se resolver alguns anos depois, graças à existência de um programa de true crime. Bom, Unsolved Mysteries é um programa que foi criado pela rede NBC, um programa bastante famoso que tratava de cold cases, ou seja, casos sem solução que envolviam pessoas desaparecidas. Esse programa ele termina na NBC em 2010, infelizmente. Isso era um dos bons serviços da TV aberta, porque ele trazia à luz essa questão que é muito importante, que é o de desaparecimento de pessoas. Depois, em 2017, a Netflix resolve reativar o programa. Ela compra os direitos e hoje é ela quem está produzindo o Unsolved Mysteries. De acordo com o site do Unsolved Mysteries, durante esse período que eles ficaram no ar, metade dos casos que eles apresentaram foram resolvidos. Eles também falam que mais de 100 famílias reencontraram pessoas desaparecidas. Lembrando que o número total não é só 100 dos casos, 100 são só de desaparecimento. E uma coisa que o Unsolved Mysteries também fazia curioso, ele pegava casos que pareciam resolvidos, mas que a família começava a entrar em contato com o emissor e falar, olha, o meu irmão está preso por conta desse crime, não foi ele. Então eles reinvestigavam algumas vezes casos como se fossem injustiças de julgamento. E por conta dessa reinvestigação, mais de 20 casos foram reabertos e pessoas que estavam realmente presas injustamente foram soltas e os verdadeiros culpados foram presos. Então é um programa que era um programa baseado em true crime, mas que trazia também essa ferramenta de investigação social, né, transformando, refrescando na memória das pessoas casos antigos para ajudar a resolver. O programa foi até 2010, ele inspirou aqui no Brasil o programa Linha Direta da Rede Globo, que também tinha inicialmente a ideia de mostrar apenas casos de foragidos, o programa sempre no final mostrava a pessoa que estava sendo procurada, né? De acordo com o site da Rede Globo, mais de 400 casos foram resolvidos através de denúncias do Linha Direta, de opinião pública. Depois o Linha Direta vai começar a contar casos misteriosos, casos bizarros. Ele para o Linha Direta durante alguns anos. A gente sabe que ele voltou agora num formato híbrido, onde metade do episódio eles contam um caso já solucionado e a outra metade um caso a se solucionar, voltando com essa ferramenta de investigação popular, vamos dizer, como se eu estivesse pedindo ajuda do povo. Olha, essa pessoa está desaparecida, essa pessoa está foragida, se você tiver informações, né, passe. O que eu acho curioso é como tudo isso está acontecendo simultaneamente, contemporaneamente,
a esse caso da Kayla. Por quê? A Netflix compra o formato do Unsolved Mysteries, que era da NBC, e começa a fazer como formato de série, produzido pela Netflix. Eles produzem 3 temporadas, 2 delas com 6 episódios e a última com 9 episódios. E eles mudam um pouco o formato do programa, colocando com temas episodiais, ou seja, em vez de cobrir um caso por episódio, como era antigamente, porque passava semanalmente, eles pegam uma temática e cobrem diversos casos do mundo que envolvam aquela temática. Então, hoje nós vamos falar de feminicídio, amanhã nós vamos falar de latrocínio. E aí, no episódio 6 da 3ª temporada, o assunto são crianças cujos agressores ou os sequestradores são os próprios pais. Em 2022, ela faz uma nova temporada. E nessa temporada, que inclusive não era um caso que envolvia a história da Kyle Umbenhau, né? Ela envolvia a história de outras 2 crianças desaparecidas, mas no final do programa, vejam que coisa interessante, né? Como esses programas são muito importantes. Ela começa a colocar fotos de crianças desaparecidas. E uma dessas fotos era a foto da Kayla. Esse programa ele é assistido por moradores ali da região da Carolina do Norte, e essas pessoas que frequentavam um determinado mall conseguem reconhecer a menina, inclusive a mãe da menina. E eles vão até a autoridade policial ali do local, né, com essa determinada informação. E em poucas horas, pouquíssimas horas, a mãe da menina é presa e a Kyle é devolvida para o seu pai. Mas antes até da gente entrar nessa questão do programa em si, eu acho que o nosso programa também ele tem um apelo muito importante. E a gente vai tratar aqui de um caso de briga entre pais. E olha aonde isso chegou, a escalada do problema, inclusive da violência. Porque o que essa mãe faz com essa menina é violência. Quando ela retira a menina do contato, do convívio do pai, porque pura e simplesmente não gosta desse pai, não gosta desse ex-companheiro, esse ex-marido, ela está privando, inclusive, essa menina de ter convívio com um pai amoroso, um pai que gosta da sua filha. E essa história ela é muito interessante porque ela começa em 2008, no nascimento da Kyle. A mãe dela, a Heather, e o seu pai, o Ryan, eles já estavam namorando há pelo menos 5 anos. A mãe dela engravida e essa menina nasce em 2008. Eles já estavam ali num relacionamento estável há bastante tempo. O que o pai relata, o pai dessa menina, que quando a filha está para nascer, a mãe resolve que ela não quer mais manter uma relação com ele, que eles vão se separar. E dali em diante começa um inferno, porque essa mãe, que é a Heather, decide que a sua filha, a Kayla, não terá mais convívio com esse pai. E ela começa a criar artifícios, né, começa a criar artimanhas para que, né, esse pai não conviva com a menina. Inclusive, assim, privando a convivência com a família paternal. Assim, a gente entende que um casal, quando se separa, isso é uma ruptura. Nem sempre essa ruptura acontece de uma forma tranquila, né? Muitas vezes ela vem ali com muito conflito, com uma carga de ódio muito grande. E quem são os maiores prejudicados? São os filhos, são as filhas. Porque muitas vezes um cônjuge quer jogar, né, toda a sua raiva, a sua ira, né, ali o seu arrependimento de ter tido e mantido uma relação com aquela outra pessoa em cima dos filhos, ou melhor, usando os filhos contra a outra parte. E é aí que nascem as grandes confusões, nascem os grandes impasses e os grandes problemas, porque aquilo que não era para ser um problema começa a virar
não mais só um problema, mas uma tragédia, que foi o que aconteceu no caso da Kayla. Essa mãe começou a privar a convivência do pai a todo custo. Então não permitia que o pai quase visse a criança, as visitas eram supervisionadas por ela em locais públicos onde ela predeterminava, ela não admitia que a família do marido tivesse contato com a menina, ou seja, um grande problema. E o pai ali querendo participar da criação, da educação, inclusive porque gosta muito da filha. Até que ela cria uma situação mentirosa em relação ao ex-companheiro. E aí ela começa a espalhar boatos sobre a negligência parental. E aí o pai resolve acionar a mãe dizendo que ela estava mentindo, porque uma das mentiras, inclusive, é que essa menina não recebia alimentação condizente, que ela não recebia os cuidados que ela precisava. O pai ingressa com uma ação de calúnia contra a mãe e por conta dessa ação a mãe perde a guarda da filha. O pai passa a ter a guarda total da menina Kayla. Mas o Ryan nunca quis que a menina não tivesse o contato com a mãe ou com a família da mãe. Ele queria muito que a menina convivesse com a mãe. Ele não queria perder o contato com a filha. Então, mesmo ele tendo a guarda completa da menina, a guarda total, ele permitia que a mãe visitasse, ficasse finais de semana com a menina, para que a menina tivesse a convivência, inclusive porque é muito necessária, da sua mãe. Muito bem, em 2017, essa menina vai passar um final de semana com sua mãe. E o combinado é que, no domingo, o pai iria buscá-la de volta. Quando ele chega na casa para pegar a filha, a menina não se encontra. Ele fala com o pai da Heather aonde elas estão. E ele diz, elas saíram para um acampamento. Eu não sei. Ele começa a ficar preocupado, aguarda algumas horas e volta novamente a perguntar aonde elas estão. E o pai diz, não sei, não sei, não sei. Muito bem, o que esse pai faz? O que qualquer pai faria. Vai até o distrito policial. E ali abre uma ocorrência de desaparecimento. Nesse ponto é muito interessante porque ali começa, eu acho que é o ponto crucial, o ponto de virada do problema desse caso todo. A polícia tem como, vamos dizer, uma determinação que ela não pode tratar o caso como desaparecimento porque ela está junto com sua mãe, ou seja, com a genitora, mesmo o pai tendo a guarda completa dessa menina. E a gente sabe, inclusive isso é falado por várias autoridades policiais, que as 48 horas de qualquer crime, de qualquer caso, são as horas cruciais para você fazer a virada do caso. E aí a polícia diz que tem que esperar 3 dias para que alguma coisa possa ser feita. Esse pai vai aos vizinhos, começa a conversar com os vizinhos e o que os vizinhos dizem para ele? Nós vimos a Heather sair, sim. Lá nos Estados Unidos é muito comum, que os carros são grandes e eles têm como se fosse um bagageiro na parte de cima do carro, aonde você pode carregar muita coisa. E os vizinhos relatam que o carro estava lotado, com muita coisa nessa parte superior do carro, que eles entendiam que a Heather tinha se mudado. Esse pai entra em desespero, volta à autoridade policial, conta o que está acontecendo, mas ainda tem ali uma demorada de tempo. E com isso, essa mulher consegue desaparecer. E a gente está falando de 2017. A gente já tem muita tecnologia, a gente já tem câmeras, redes sociais,
Airbnbs, celulares e tudo mais que a gente possa imaginar para rastrear uma pessoa. Só que, o que essa mulher estava fazendo? Ela já estava se preparando, inclusive, para desaparecer. Ela queria desaparecer e ela não queria que esse ex-companheiro dela encontrasse nem ela e nem a filha deles. Muito bem, depois de passado algum tempo, e aí o advogado da Heather precisa ir até a corte porque eles fariam ali uma audiência final de conciliação, e ali eu digo uma audiência parental, uma audiência, né, de justiça familiar. O advogado fica desesperado porque ela não aparece. E ela não aparece porque ela já tinha fugido. Nesse momento, o juiz manda expedir um mandado de prisão, né, para Heather, para que, enfim, ela possa ser encontrada, capturada e a menina volte à guarda do pai. Bom, a partir desse ponto, os pais da Heather passam a ser investigados, né? A polícia tem agora em mãos também um mandado de busca e apreensão na casa deles. Eles chegam lá, né, pegam todos os aparelhos eletrônicos, né, celulares, computadores e começam uma grande busca. E a gente sabe, isso é um dado muito interessante, até para aquelas pessoas que desejam cometer crimes, que não adianta você apagar histórico, fazer o que for, porque hoje a polícia tem tecnologia suficiente para recuperar dados que foram apagados há muito tempo. Mas o interessante é que eles descobrem que a Heather, antes do desaparecimento dela com a filha, havia pesquisado no computador como sumir, como desaparecer, sem deixar rastro. E é a partir desse ponto também que o marido, o Ryan, começa a procurar as instituições, né, que trabalham na busca de pessoas e crianças desaparecidas nos Estados Unidos. Eles fazem um trabalho muito importante, é um trabalho além de agentes públicos, tem muitos agentes voluntários, né, pessoas civis da sociedade que trabalham em conjunto na procura dessas pessoas desaparecidas, que podem ser crianças, podem ser, enfim, pessoas adultas, inclusive muitas pessoas idosas, que aí já é um outro problema, que são pessoas que passam a ter uma determinada demência senil e desaparecem e somem. Com base nisso, não se tinha mais dúvida que a Heather tinha planejado tudo isso, tinha premeditado o sumiço. A polícia consegue chegar até o carro dela. E veja como as 48 horas são extremamente importantes, porque a Heather se desfaz do carro. Ela vende o carro, pega o dinheiro e dali para frente ninguém nunca mais encontra a Heather. O que se sabia é que a Heather é uma fotógrafa profissional, gosta muito de fotografias e ela gostava muito de uma cidade chamada Athens, nos Estados Unidos. A família vai procurar lá também, mas não encontra absolutamente nada. Vários pedidos de ajuda são feitos no país inteiro, porque a princípio se entendia que ela estava nos Estados Unidos, que ela não tinha deixado o país. Mas aonde? Estados Unidos, a gente está falando de um país também de dimensão continental, com centenas de milhares de pessoas desaparecidas, com milhares de crianças desaparecidas. Desde 2017, com o desaparecimento da Kayla, o pai dela, o Ryan Skerska, vai atrás de informações e fica nessa busca, obviamente, intensa pela filha, mas durante todo esse período, o surpreendente é que nenhuma informação aparecia sobre a Heather ou a Kayla, e nós estamos falando de um tempo contemporâneo, um tempo já com redes sociais, com todas as pessoas usando celulares rastreados por satélite. Então, toda essa situação, a polícia achava muito estranho, como é que não se encontra nenhum dado. O delegado até usa um termo que é, hoje, todos nós deixamos migalhas de pão digitais. Né? Como na história de João e Maria, a gente vai marcando o nosso caminho, nossa trajetória nesse mundo
pelas interações da internet. E a Heather consegue desaparecer completamente, sendo que eles não conseguiam localizar nenhuma pista. Houveram denúncias e pessoas que ligaram para fazer denúncias, mas não chegavam em nada definitivo. A única informação definitiva que leva, de fato, a encontrar a menina, que agora já é uma adolescente de 15 anos, vem através de 5 segundos da aparição da foto dela num programa, não de TV, mas de streaming. Vamos entender então que quando o Ryan aceita e entende o que está acontecendo, que é no caso a sua ex-esposa sequestrou sua própria filha, né, e a família da Heather não contribui de maneira alguma com as investigações, quando ele vai atrás para saber onde estão, ele mesmo fala. E uma coisa que é importante a gente comentar, eu falei do programa Unsolved Mysteries, mas as informações não estão no programa Unsolved Mysteries, isso que é o grande enigma, porque ela não é o assunto do episódio que ela aparece. Né? A gente vai falar um pouquinho depois do programa, mas para quem tiver curiosidade de ver os parentes, as informações, eles foram entrevistados pela A&E Mundo e pelo canal NBC em 2 outros programas, não no Unsolved Mysteries. E nesses programas que a gente não tem traduzido, mas quem souber falar inglês e quiser pesquisar tem fácil na internet, os parentes do Ryan comentam que a família parecia estar com certo prazer em não dar informações, em dizer, é assim mesmo, as pessoas somem, fazer o quê? E aí acontece uma grande reviravolta, 1 ano depois, em 2018, que é quando liga na polícia de Illinois, a gente está falando tudo acontecendo no estado de Illinois, onde liga um alerta vermelho intenso, que é o irmão da Heather, que é a mãe da Kayla, nossa criança desaparecida, também desaparece. 1 ano depois, o irmão, um homem adulto já, some, e quando a polícia vai atrás, a família deles, né, dos 2 irmãos, vem com a mesma história. Pessoas desaparecem, eles devem ter ido para algum lugar que a gente não sabe, vai fazer o quê? Então, eles ficam nessa negligência de informação que a polícia decide ligar os fatos e consegue um mandado de busca e apreensão para os itens do irmão, do Justin. E eles conseguem pegar um computador, e no computador eles não encontram necessariamente trocas de informações como e-mails, mas eles encontram todas as pesquisas que o Justin havia feito durante o ano do sumiço da Kayla, em 2017. E, curiosamente, as pesquisas envolviam sites de trocas de documentos ilegais, sites de locação de imóveis de alguma maneira ilícita, sem ter que mostrar documentação, e tudo em outros estados. Então, isso já foi uma prova circunstancial para a polícia entender que se tratava de um sequestro planejado, né? E até então, a informação que a polícia teria, quando eles encontram essas informações e vão atrás do carro da Heather, é que ela havia vendido o carro na região da Georgia. Tá? Para quem não conhece o mapa norte-americano, Georgia e Illinois eles estão a mais ou menos 850 quilômetros de distância. Então a gente está falando que é como se fosse você ir aqui de São Paulo para perto de Cuiabá. Então é uma distância bem considerável, ela não estava perto, né? Então estabeleceu-se uma fuga. E eles entenderam, por conta de conversas, que elas estariam na cidade de Athens, que era uma cidade muito famosa pelas paisagens, e a Heather era uma fotógrafa amadora que falava muito que queria se mudar para lá. Então, com essas informações, eles começam a buscar elas em Athens, mas não encontram nada circunstancial. E aí, quando entra o episódio fatídico do programa Unsolved Mysteries, é quando eles finalmente têm uma pista de qual estado essa pessoa está. E não era no estado que eles pensavam, não era em Atlanta, Georgia. Ela estava, na verdade, na Carolina do Norte, tá? Que é outro estado, numa outra distância, e descobrem através, basicamente, de um espectador muito atento. Né? A foto da Kayla e da Heather aparecem por exatos 5 segundos no final do episódio. E isso foi colocado no ar em 2022. Em 2023, um homem, que a polícia não divulgou o nome por proteção, assistindo o programa na Carolina do Norte, olha e reconhece. Fala, eu vejo essas mulheres no shopping que eu frequento semanalmente. Ele reconhece particularmente por conta de uma loja que ele as via lá. Ele vai até a loja, pega a imagem da Netflix e mostra para o pessoal da loja e fala, são elas, eu tô certo? Todo mundo reconhece na hora. Eles ligam para a polícia decide então primeiro fazer um rastreio do shopping para saber onde elas frequentavam, quais lojas, e fazer uma tocaia. E foi questão de menos de 2 dias.
para que elas fossem encontradas. Então, hoje, por conta dessa denúncia que o programa resultou, nós temos finalmente a Heather detida, né? A Kayla já está com o pai, que é o guardião legal dela, o Ryan. Né? A gente ainda não sabe o que essa mulher contou para essa menina durante todo esse tempo. Acredita-se fortemente que houve um trabalho de abuso psicológico gigantesco, de distorcer informações, que é uma característica muito forte em um predador. Você reconta a história que aquela criança está vivendo de um jeito que ela faça acreditar que os outros são perigosos e a mãe dela não, e que ela de repente precisava trocar de nome, trocar as informações por proteção. Então você faz uma cama de medo onde essa criança vai ser criada, né? E lembrando que tudo isso são as deduções dos investigadores, porque a gente ainda, isso é tudo muito recente, e o Ryan pediu um tempo para a filha dele explicar as coisas com calma, porque ela, obviamente, apesar de todos os depoimentos, inclusive do detetive responsável, dizer que ela está muito feliz de ter reencontrado a família, que ela está bem de saúde, bem de cabeça, ela acabou de voltar para casa dela e ela acabou de entender quem é a mãe dela nessa situação. Né? Vale dizer que a Heather foi presa primeiro no estado da Carolina do Norte, e nos Estados Unidos nós temos leis estaduais. Raramente, em casos muito específicos, você tem uma investigação federal. No caso dela, o crime de sequestro foi cometido em Illinois. Ela foi presa na Carolina do Norte pelo crime de extradição. Então, o crime que ela cometeu naquele estado foi transportar uma criança sem autorização legal do seu guardião. Né? Isso não é o principal mote, o principal motivo da prisão da Heather. Mas o que acontece? Ela precisou pagar uma fiança de $25 mil para sair da prisão de um estado e ir responder o processo na outra. E aí muitos de nós, para quem de repente começou a acompanhar essas notícias online, pode ter essa dúvida mas por que uma pessoa pagaria a fiança em um estado e se apresentaria no dia seguinte no outro? Por que ela não tentou fugir? Por que eles não fizeram alguma coisa? E é interessante a gente entender como funciona essas leis estaduais. Quando ela é processada, quando ela é autuada pelo crime dela em Illinois, cada dia que ela demora para se apresentar vai pesar na sentença final dela. Então, quanto mais ela ficasse na Carolina do Norte respondendo por um crime menor, mais prejudicaria o inevitável julgamento dela em Illinois. Então, eles preferiram, pela primeira vez na história inteira que a gente contou, fazer a coisa certa. Falar, não, a gente paga aqui, transfere ela para lá. Nesse momento, a Heather está presa em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, ela não pode sair de um raio de 300 metros, não pode chegar perto da filha numa distância bem considerável, por proteção, não pode sair da cidade. Isso tudo porque ainda está no processo de levantar a audiência de custódia para poder certificar que a filha agora não vai ser dela de jeito nenhum, e também para o julgamento, né, do crime de sequestro, que é um crime que todos os detalhes são muito importantes de acordo com o estado de Illinois, porque a pena ela pode variar de 2 anos até 20, então a abrangência dessa lei lá é muito ampla, né, e vai ter que ser investigado todos os pormenores. Eu acredito que a família dela também será processada, porque eles também negligenciaram informações, fingiram não ter informações, ou seja, contribuíram com o criminoso, né? O irmão dela mais ainda, porque foi a pessoa que investigou, pesquisou os crimes de documentação, de falsidade ideológica, né? Então nós temos bastante detalhe nesse caso que vai começar a se desdobrar agora, mas o importante é a gente entender isso. O caso foi resolvido e a Kayla está viva e bem hoje porque uma pessoa muito atenta prestou atenção em algo que a gente geralmente não presta atenção. Ele não estava assistindo o programa e acompanhando toda a história da Kayla, ele só prestou atenção nessa foto de 5 segundos, já foi o suficiente para ajudar um ser humano. Né? O delegado, inclusive, que investigou o caso, ele fala muito nitidamente na entrevista dele o quão importante programas de true crime com responsabilidade social, que não ficam ali provocando julgamento das pessoas, mas expondo os fatos e o que está acontecendo, quando bem feitos, eles podem contribuir não somente para o entendimento da sociedade, né? Ou seja, a gente começa a nos tornarmos cidadãos mais atentos e conscientes das leis e dos crimes, mas também eles podem ajudar a solucionar casos se as pessoas se entendem como partes civis de uma sociedade em que todos nós corroboramos com o crime ou combatemos ele. Claro que a gente não faz justiça com as próprias mãos.
E o delegado deixou muito claro isso. A função da população civil é essa questão da vigilância, de você estar atento, de você entender que hoje em dia, briga de marido e mulher se mete a colher sim. Né? No caso, por exemplo, da Keila, tem uma vizinha que comenta que viu a Heather colocando muita coisa no carro, coisas a mais do que uma pessoa colocaria para ir acampar. Então, houveram indícios muito circunstanciais que pessoas atentas poderiam ter evitado, e principalmente, na minha opinião, a família dela. Você não protege uma filha de fazer um crime desse só porque é a tua neta, né? Eu vi até pessoas comentando, mas ela talvez manipulou psicologicamente os pais dela também. Eu acho que é uma coisa você manipular uma criança de 9 anos. Agora, você convencer os seus pais de que você vai produzir documentos falsos, se esconder, morar com teu irmão como se fosse teu marido, não tem como isso parecer algo dentro da lei e da ética. Né? Então, isso é muito importante. E essa função do por que divulgar, por que acompanhar o que está acontecendo criminalmente no nosso entorno, na nossa sociedade. Eu fiquei muito intrigado com o quanto uma imagem pode salvar a vida de uma pessoa. Eu me lembrei muito do caso da novela Explode o Coração, que a Glória Pérez abordou o caso de tráfico de crianças no Brasil, e todo episódio da novela terminava com as imagens das crianças desaparecidas, e que isso ajudou muita criança a ser encontrada também. Eu acho que é um ótimo momento das emissoras, de toda a imprensa refletir essa responsabilidade social e entender que sim, 5 segundos de uma imagem pode salvar uma vida. A foto de uma criança numa caixa de leite pode salvar uma vida. Né? Nós vivemos entre muitas pessoas, eu não sei se aquela criança que está sentada na calçada da minha rua pedindo moeda é filha daquela pessoa. Eu não sei se aquele povo que se mudou do meu lado é a família que devia ser. Então, essa vigilância é muito importante para que crianças e pessoas desaparecidas sejam encontradas e voltem para as casas sãs e salvas. Veja como programas sérios são extremamente importantes e eles ajudam e colaboram, né, inclusive com a autoridade policial. A menina se encontra bem, a menina está feliz, né? O pai dessa criança, o Ryan, pede, né, muito para a imprensa, não só para a imprensa, mas para que as pessoas respeitem esse momento, né, para que essa criança possa entender tudo o que se passou, porque eles acreditam que a mãe tenha contado alguma história para ela não tentar fugir, né, algo que eles ainda não sabem exatamente o que é, para que essa menina não tivesse ido embora, para que ela não tivesse buscado ajuda. Então, ainda existe aí todo um trabalho psicológico, porque isso foi há muito pouco tempo, em que a polícia encontra a menina e devolve para o pai. A gente entende que esses programas eles são muito importantes, porque é o trabalho social da imprensa, dos documentaristas, em ajudar esses casos sem solução. Principalmente quando a gente fala de países tão grandes como é o Brasil, como é os Estados Unidos. De novo, são países de dimensão continental. Uma pessoa que pode ser dada como desaparecida no sul, muitas vezes pode ser encontrada no norte ou no nordeste. Ou seja, olha a importância desses programas. Até porque a gente tem que entender que a polícia ela trabalha na sua jurisdição. Ou seja, a polícia de cada estado não pode atuar em outro estado, a não ser que ela seja convidada ou convocada, diferentemente da Polícia Federal. E casos de desaparecimento e determinados crimes são estaduais. Então, esses programas e as pessoas que os assistem são de grande valia, porque eles ajudam a encontrar foragidos, pessoas desaparecidas, locais de crimes. Então, é muito importante quando eles são feitos, logicamente, de forma séria, sem sensacionalismo, sem nada apelativo e, logicamente, naquela coisa que a gente vai falar aqui, sem lacração. A gente trata aqui de casos criminais, casos que são muito fortes, são casos que têm uma carga emocional muito grande. Por isso, entendemos que esses casos precisam ser tratados com muito respeito.